Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tipo, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Pessoal, esse vídeo é maravilhoso. Vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição. Depois você clica lá para você poder assistir ele na íntegra. A gente vai reagir a umas 2, 3 perguntas que o pessoal acabou fazendo para esse pastor. Mas que exemplo, ó. Profeta Miguel, cadê esse pessoal que cobra 90 mil para pregar? Cadê esse pessoal sensualizado aí nos púlpitos pregando a palavra de Deus? O pessoal que imita helicóptero, que não consegue pregar 5 minutos sem falar eis que te digo, ficar revelando CPF, data de nascimento, essas coisas aí que vocês estão acostumados aí a ver até na internet, infelizmente. Então essas pessoas deveriam assistir esse vídeo aqui, ó, porque esse sim é um vídeo de conhecimento, é um vídeo inclusive de evangelismo, e eu duvido qualquer um desses aí que tá no hype, pode ser Júnior Trovão, pode ser Camila Barro, Profeta Miguel, pega desses e entre outros por aí, eu duvido que eles assentariam numa roda dessa para ter um bate-papo assim, ó, da forma como esse pastor fez, consciente, coerente, respeitoso, na profundidade. É o que eu falo, tem pessoas que abrem um versículo e segura dali para frente, é só para trás. Agora esse pastor mostrou como realmente o conhecimento ele liberta. A gente vai ver que as maiores dificuldades que as pessoas acabam tendo ali na hora do debate é em relação às igrejas. Ah, mas as igrejas dizem isso. Ah, eu vi igreja fazendo isso ou aquilo. Porque quando entra realmente para a palavra, o pastor mostra que o que está na palavra e que as pessoas fazem ali no dia a dia não tem nada a ver. E por isso que o intuito desse canal é justamente isso. É poder mostrar que o evangelho, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo. E não precisa ficar aqui imitando helicóptero, eis que te digo. Essas coisas não ajudam em nada na hora de você falar de Deus para as pessoas. As pessoas querem ouvir no seu idioma. Falar, tá, explica para mim de uma forma que eu consiga entender. Agora ficar lá 10 minutos falando em línguas, ou dando cambalhota, essas coisas. Quem precisa ser evangelizado, quem precisa ouvir falar do evangelho, acaba não entendendo nada. Então bora para alguns cortes desse vídeo que tá maravilhoso. E vou deixar o link na descrição para vocês, para assistir na íntegra. Tudo bom? O seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa, e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então, um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então, a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias
várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Digo a vocês, pessoal, esse vídeo deveria ser estudado em escola bíblica dominical. Ou o ensino da palavra, não sei qual que é o nome que dá aí na sua igreja. E já te antecipo, se na igreja onde você vai hoje não tem um estudo da palavra, você está em cilada. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que tinham, que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer, mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que usamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação. Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou Vamos, bem. senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica aí? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra a outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico, o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência. Eu estou vendo em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se eu ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente.
e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante é quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim, que você está julgando com pessoas inteligentes. Tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo. Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Digo a vocês, pessoal, esse vídeo deveria ser estudado em escola bíblica dominical. Ou o ensino da palavra, não sei qual que é o nome que dá aí na sua igreja. E já te antecipo, se na igreja onde você vai hoje não tem um estudo da palavra, você está em cilada. Porque a única forma que a gente tem de não fugir da vontade de Deus é a gente lendo para poder entender. O que a palavra de Deus diz? Ela que vai mediar os conflitos, ela que vai mediar as questões que a gente tem no dia a dia. Então, se na sua igreja não tem um ensino bíblico, olha, você pode estar em apuros, hein? Então, esse é um vídeo que deveria ser ali, ó, cortado em 3, 4 partes, levar para a escola bíblica, as pessoas conseguirem entender. Porque hoje as pessoas não conseguem nem mesmo falar daquilo que é o evangelho que a pessoa crê. E quando às vezes é confrontado na escola, na universidade, no trabalho, fica ali gaguejando, às vezes fala até bobagem. Então esse é um tipo de vídeo que traz esclarecimento. Então por isso eu acho assim que é de extrema importância. Até, poxa, você que está me assistindo, manda lá no grupo da sua igreja, manda lá pro seu líder e fala, meu, olha, eu acho que esse vídeo aqui, para os dias atuais, para a gente poder fazer a defesa da nossa fé, que é a tal da apologética. Se você não sabe o que é isso, é um dos segmentos que tem de estudo, no qual estuda a defesa da fé. Então todas as vezes quando você é confrontado por alguma coisa, então você precisa defender a sua fé. Então apologética é a defesa da fé. E o pastor muito calmo, muito sereno, sem gritaria, sem falta de respeito. Que a gente vê aí pastor aí que é tão raivoso. Tem pastores que você ouve falar, você sente tudo, menos Deus na vida da pessoa. Ao passo que esse você vê uma pessoa muito respeitosa, você acha que é assim, ó, mas na verdade é isso. Você tá falando que é isso, mas o que você tá falando, acho que você nem sabe o que você tá falando, porque ó, dá uma olhadinha nisso aqui, ó, que você esqueceu de ver. Então, pessoal, é um vídeo muito esclarecedor, é algo assim que eu assisti, meu filho de 9 anos assistiu junto comigo, e ele também, assim, gostou demais. Dá pra você assistir ele pelo menos umas 3 ou 4 vezes, porque é muita, mas é muita informação. Então, parabéns ao pastor e parabéns ao pessoal que acabou divulgando esse material. Então, lembrando, vou deixar o link aqui. Você que gosta desse canal, é um canal que quer trazer aí a profundidade do evangelho na simplicidade das coisas, sem precisar ficar com rodopio, dando mortal pra trás aqui, imitando helicóptero, falando pra vocês o número do CPF de vocês. Então esse é o intuito do canal. Se você gosta, se inscreve no canal. A gente tá com a marca aí, quer chegar nos 1000 inscritos, eu preciso da sua ajuda. Dá uma moral aí pra gente. Às vezes a gente vê o pessoal dando força pro pessoal que acaba até envergonhando o evangelho. Então esse canal, que tem aí um propósito de poder levar a simplicidade, dá uma força aí pra gente, beleza? Deus te abençoe. Fui!